No princípio, após serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva caminharam sobre a terra marcada pelo suor e pelo trabalho árduo. O solo, antes fértil e generoso, agora exigia esforço e lágrimas para produzir seu fruto. A memória do paraíso perdido ainda ardia em seus corações, e a dor da separação de Deus se fazia presente a cada amanhecer. Mesmo assim, a promessa de vida seguia adiante, pois Eva concebeu e deu à luz o seu primeiro filho, a quem chamou Caim, dizendo: "Alcancei do Senhor um homem." Mais tarde nasceu seu irmão Abel, e assim os dois cresceram, aprendendo desde cedo a lidar com o peso da vida fora do Éden. Caim tornou-se lavrador da terra, cuidando do solo e dos frutos que ele produzia. Abel, por sua vez, tornou-se pastor de ovelhas, guiando seu rebanho pelos campos e colinas. Cada um, à sua maneira, expressava o fruto do trabalho diante de Deus. Em certo tempo, ambos trouxeram ofertas ao Senhor. Caim apresentou do fruto da terra, enquanto Abel trouxe dos primogênitos de seu rebanho e da gordura destes. O olhar divino se voltou para Abel e sua oferta com agrado, mas para Caim e sua oferta não houve a mesma aceitação. O coração de Caim se encheu de ira e o seu semblante caiu. O Senhor, que tudo vê, advertiu-o com palavras de alerta. "Por que te iraste? E por que descaiu o teu rosto? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo." Ainda assim, Caim permitiu que a inveja crescesse em seu interior. Em um dia, chamando Abel ao campo, Caim se levantou contra seu irmão e o matou. O sangue de Abel clamou da terra, e o Senhor veio a Caim, perguntando: "Onde está Abel, teu irmão?" Caim respondeu: "Não sei, acaso sou eu o guardador do meu irmão?" A voz divina, porém, ressoou com juízo: "Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és tu da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra." Caim, tomado pelo peso da condenação, clamou: "É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante na terra, e qualquer que me achar, me matará." Mas o Senhor, mesmo em juízo, mostrou misericórdia. Colocou em Caim um sinal para que não fosse morto por quem o encontrasse. Assim, Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ali, Caim edificou uma cidade e nela estabeleceu sua descendência. Gerou filhos e filhas, e através de sua linhagem nasceram homens que desenvolveram instrumentos de música, trabalhos de metal, artefatos de bronze e ferro, mas também homens de violência e sangue. A semente da rebeldia se espalhava pela terra, e a lembrança do crime cometido contra Abel não se apagava da memória da humanidade que nascia. O coração humano, marcado pelo pecado, revelava sua inclinação, e cada geração mostrava sinais da corrupção que crescia silenciosamente. Enquanto isso, Adão e Eva conceberam outro filho, a quem chamaram Sete, pois disseram: "Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou." Sete gerou Enos, e foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, clamando por sua presença em meio à terra que se enchia de violência. A esperança surgia junto ao fio de fé que resistia ao avanço da maldade, e o nome de Deus era proclamado entre os descendentes de Sete, ainda que o peso do pecado continuasse a dominar o coração humano. Os dias se multiplicaram, e Adão viveu muitos anos, gerando filhos e filhas, até que a terra foi povoada por inúmeros descendentes. As genealogias se tornavam longas, e cada geração passava o bastão da vida à seguinte.
Homens de fé e homens de dureza conviviam lado a lado, e a distância entre o Criador e sua criação parecia aumentar a cada passo. O mundo, outrora perfeito, agora estava manchado pelo sangue, pela dor e pela lembrança do Éden perdido. Entre os descendentes de Sete, levantou-se Enoque, homem que andou com Deus e, em meio à corrupção crescente, manteve viva a chama da fé. Ele viveu em comunhão com o Altíssimo, até que não mais foi encontrado, pois Deus o tomou para si. A história de Enoque brilhava como um farol em meio às trevas, testemunhando que ainda era possível andar na presença divina. Porém, ao redor, a humanidade se afastava cada vez mais, e os filhos dos homens se multiplicavam sobre a terra, enchendo-a de maldade. O coração humano entregue às paixões buscava apenas violência, e o Senhor viu que a maldade se multiplicava em tal medida que todo o desígnio do coração do homem era continuamente mau. O Criador se entristeceu em seu íntimo por haver feito o homem sobre a terra. O peso da corrupção, das guerras, da injustiça e da violência clamava contra a criação. Contudo, em meio a tanta escuridão, um fio de luz permanecia. Havia ainda aqueles que buscavam a Deus, mesmo que fossem poucos, e através deles a promessa de redenção se mantinha. Assim, a terra seguia dividida entre aqueles que clamavam ao Senhor e aqueles que entregavam seus dias à perversidade. Os descendentes de Caim haviam espalhado sua marca, e sua violência se tornara conhecida entre os povos. A memória de Abel continuava como símbolo de justiça, enquanto a linhagem de Sete apontava para a esperança de que Deus ainda caminhava com os homens. A tensão entre o bem e o mal se intensificava, e a história da humanidade avançava para dias em que a voz de Deus não poderia mais ser ignorada. A terra se enchia de homens e mulheres, e a humanidade multiplicada revelava cada vez mais a face da corrupção. O Senhor olhava dos céus e via que o coração humano se inclinava continuamente ao mal. O sangue de Abel, ainda clamando da terra, era apenas o primeiro eco de uma longa cadeia de violências que se espalhavam por gerações. Os descendentes de Caim construíam cidades, inventavam instrumentos, erguiam obras grandiosas, mas o vazio em seus corações os empurrava para a brutalidade, e a busca por poder e prazer se tornava sua marca. Homens exaltavam sua própria força. Mulheres eram tomadas como posse e o nome de Deus era esquecido em meio ao ruído da violência. Ainda assim, havia os que invocavam o Senhor. A descendência de Sete preservava a memória do Criador e transmitia de pai para filho a esperança de que um dia o homem voltaria a andar em plena comunhão com ele. Entre os justos nasceu Noé, filho de Lameque, e seu nome trazia uma promessa. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Enquanto a maldade da humanidade atingia seu auge, Noé crescia, aprendendo a andar com Deus, sendo um homem íntegro em sua geração. Seu testemunho brilhava em contraste com a escuridão que cobria a terra. O Senhor, ao contemplar a violência que se multiplicava, pronunciou seu juízo: "Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne. Seus dias serão 120 anos." Assim, o tempo foi determinado, e a misericórdia ainda concedeu espaço para arrependimento. Contudo, os homens não ouviram. As cidades se encheram de sangue, os campos de injustiça, os lares de opressão. Era como se cada geração buscasse superar a anterior em perversidade, e a lembrança do Éden parecia apenas uma lenda esquecida. Nesse cenário, os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e as tomaram para si, gerando descendência. Homens de renome, gigantes em força e fama, surgiram na terra, mas sua glória estava marcada pela corrupção. O Senhor então declarou: "Farei perecer da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus,
porque me arrependo de os haver feito. Porém, a narrativa divina não terminou em juízo, pois Noé achou graça aos olhos do Senhor. Em meio ao caos, sua vida era como um altar de fidelidade que testemunhava que ainda havia esperança. O Senhor revelou a Noé o que faria. O fim de toda a carne é vindo perante mim, porque a terra está cheia de violência. Eis que os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira com compartimentos e a calafetarás por dentro e por fora com betume. As medidas foram dadas, o projeto celestial entregue ao servo fiel. Noé, obediente, não questionou, mas se pôs a trabalhar. Enquanto martelava e cortava a madeira, sua vida se tornava um sermão vivo para toda a sua geração. Muitos viram a construção e zombaram, chamando-o de louco, mas ele perseverou, pois cria na palavra que recebera. O tempo passou e os anos se acumularam. A arca ganhava forma, um testemunho silencioso do juízo que se aproximava. Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas destes trabalhavam juntos, sustentados pela promessa. Quando o prazo estabelecido chegou ao fim, o Senhor ordenou: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Os animais, segundo suas espécies, vieram até Noé, guiados pela mão invisível do Criador, e entraram na arca. O mundo ria, mas o céu se preparava para abrir suas comportas. Quando tudo estava concluído, o Senhor fechou a porta da arca. Então, as fontes do grande abismo se romperam, e as janelas dos céus se abriram. A chuva caiu 40 dias e 40 noites sem cessar. Os rios transbordaram, os mares se ergueram, e a terra foi coberta pelas águas. Montanhas desapareceram, cidades foram destruídas, e o clamor dos homens encheu o ar. Mas já era tarde. O juízo do Senhor se cumpria. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca permaneceram vivos, flutuando sobre as águas que cobriam toda a terra. Durante 150 dias, as águas prevaleceram, até que o Senhor lembrou-se de Noé. Os ventos começaram a soprar e as fontes do abismo se fecharam. Lentamente, as águas recuaram e a arca repousou sobre os montes de Ararate. Noé soltou um corvo, depois uma pomba, e quando esta retornou com uma folha de oliveira no bico, ele soube que a terra novamente estava dando sinais de vida. Quando enfim o solo estava seco, o Senhor ordenou: sai da arca, tu e tua família, e todo ser vivente que está contigo. Assim Noé saiu e erigiu um altar ao Senhor, oferecendo holocaustos. O aroma subiu ao céu, e o Senhor declarou: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Então estabeleceu um pacto, colocando o arco-íris nas nuvens, como sinal da aliança de que jamais as águas destruiriam toda a terra. A descendência de Noé seguiu seu curso, e dele vieram as nações que se espalharam pela terra. Mas assim como nos dias de Caim, o pecado novamente se infiltrou nos corações. Cam, vendo a nudez de seu pai, não a escondeu, mas zombou, e por isso sua descendência foi marcada. Sem e Jafé, porém, honraram o pai e cobriram sua vergonha. A bênção e a maldição se espalharam pelas gerações, mostrando que, mesmo após o dilúvio, a humanidade permanecia inclinada ao mal. A Torre de Babel se ergueu como símbolo da arrogância dos homens, que desejaram fazer um nome para si e alcançar os céus com sua própria força. Mas o Senhor confundiu suas línguas, dispersando-os pela terra. Assim, a história de Caim e Abel, da descendência de Adão e da maldade da humanidade, culmina em uma verdade eterna. O coração humano separado de Deus produz apenas violência e morte. Ainda assim, o fio da esperança jamais foi cortado. Do sangue derramado de Abel, a obediência de Noé,
Da descendência de Sete, a promessa feita após o dilúvio, sempre houve um remanescente que buscava a Deus. A promessa de redenção permanecia viva, apontando para um futuro em que o Senhor traria o verdadeiro Cordeiro, cujo sangue não clamaria por vingança, mas por perdão. E assim termina a narrativa. O testemunho de que a maldade do homem é grande, mas a misericórdia de Deus é ainda maior. O Criador, justo e santo, não abandona sua criação. E mesmo em meio ao juízo, sempre reserva uma aliança, sempre abre um caminho de vida, sempre preserva uma promessa. Pois ainda que a humanidade esqueça, ele se lembra e seu plano de redenção segue firme até o fim dos tempos.